Estamos de volta com Viva a Voz e Isis Tassiarini traz mais detalhes, mais informações sobre o julgamento do núcleo crucial da trama golpista entre os réus, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Oi, Isa. Oi, Débora. Olha, nenhum dos principais condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro recebeu pena menor do que 14 anos e agora podem ser beneficiados com uma eventual anistia defendida por bolsonaristas no Congresso. Um levantamento feito por mim e pelo meu colega, o repórter Felipe Igreja, mostra que dos 11 nomes mais emblemáticos que protagonizaram atos de vandalismo e de destruição, apenas 3 receberam pena de 14 anos. Por exemplo, Débora Rodrigues dos Santos, que foi a mulher que pichou a estátua com batom, Lucivânia Pinheiro Barbosa, que foi quem gravou vídeos na esplanada dizendo que o Planalto e o Senado eram dos golpistas, e também Assis Sávio de Oliveira, que também fez vídeos xingando na Praça dos Três Poderes. Outros 6 tiveram 17 anos de condenação e 2 homens ainda aguardam julgamento, que são William da Silva Lima, que roubou uma toga de ministros do Supremo, e Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, que é primo, dos filhos do ex-presidente que estava nos atos de vandalismo. Dessas 11 pessoas, 6 continuam presas, como aquela mulher que ficou conhecida como Fátima de Tubarão, também o homem que quebrou o relógio histórico no Palácio do Planalto e o que furtou uma réplica da Constituição do Supremo, além daquele que gravou um vídeo sentado na cadeira do Senado, dizendo que se sentia um parlamentar, e também uma outra organizadora dos atos. Todos eles receberam pena de 17 anos. A mulher, que ficou conhecida como Débora do Batom, está em prisão domiciliar. E aquela que eu comentei, Lucivânia Pinheiro Barbosa, também está presa e tem pena de 14 anos, Débora. E por que essas pessoas estão soltas, Isa? Débora, aqueles que estão soltos é porque ainda não foram julgados, cumpriram parte da pena ou a condenação não prevê prisão, que é aquele homem que sentou na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Ele foi condenado agora a 17 anos de pena, mas não chegou a ser preso. Todos eles, porém, se a anistia for aprovada, podem ser beneficiados. E só para encerrar, até o momento, são 1.638 ações penais, só que apenas 141 pessoas estão presas, 112 de forma definitiva, depois de já terem sido condenadas, 29 pessoas em prisão preventiva e 44 em prisão domiciliar, como é o caso da Débora do Batum. É com você. Obrigada, viu, Isa, pelas informações. Inclusive, os réus da trama golpista são acusados de participação no 8 de janeiro, o que negam. Muitos ouvintes aqui perguntando, Vera, se esses réus podem ser presos imediatamente ao final do julgamento dessa semana e se algum deles, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter uma pena maior que os demais. Olha, a prisão deve demorar um tempo, Débora, porque ainda cabe ali uma longa discussão sobre se são admissíveis embargos do resultado. Então, tem isso, tem a definição toda da dosimetria das penas, tem a questão da redação do acórdão para que isso transite em julgado, e vai ter uma série de tentativas de recurso ao plenário, recurso à própria turma. Então, isso vai ter que ficar sendo analisado até que se chegue a uma decisão final e aí sim seja determinada a execução da pena. Uma coisa é a fixação da pena e o passo posterior é a sua execução. Portanto, para quem couber prisão, essa discussão de prisão. Ainda vai ter uma série de recursos, caso todos os outros caduquem, caso não sejam aceitos e tal, vão começar os recursos alegando problemas de saúde e idade dos apenados. Isso também vai ter de ser analisado e isso pode resultar em alguma mudança, comutação ali de regime, por exemplo, para uma prisão domiciliar, em algum caso de quem tem a idade avançada ou quem seja
tenha problemas de saúde, comorbidades, como é o caso do próprio Bolsonaro. Então, o que se admite como mais provável, segundo eu apurei lá na semana passada em Brasília, é o início do cumprimento das penas a partir de novembro/dezembro. Então, mês de setembro e outubro seriam gastos nesses outros procedimentos que eu falei. Em relação ao Bolsonaro, se forem condenados, e deverão ser, por tudo que a gente tem apurado, sim, é esperado que ele tenha uma pena mais alta por ser aquele considerado o chefe do que a denúncia do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, descreve como uma organização criminosa. Então, o chefe da organização criminosa tem a pena ampliada em razão disso, da sua ascendência sobre os demais que integram o grupo e o fato de ele ser o principal beneficiário caso houvesse um golpe de Estado e de todas as tratativas e tentativas que são descritas ali na denúncia. Então, em caso de condenação, que é esperado, aguardado, de acordo com o que a gente tem visto, ele deverá sim ter uma pena maior que a dos demais, mas talvez se beneficie de um regime domiciliar pelas circunstâncias de saúde que ele tem em razão da facada que sofreu em 2018. Agora, Vera, você falou que os ministros do Supremo, alguns, né, com quem você conversou, ficaram muito irritados com esses atos do fim de semana, com a postura do governador Tarcísio. Isso pode se refletir de alguma forma no que a gente vai assistir durante a semana nos julgamentos ou nos votos dos ministros? Eu acho que os recados, né? Em termos de recados, a gente pode esperar que sim. No julgamento em si, é esperado que não, e que eles se atenham aos aspectos técnicos ali da denúncia e do que diz a lei, do que dizem os códigos penal e de processo penal, etc. Mas nos recados que vão vir para embasar os votos, eu acho que a gente vai ver muito de resposta a quem pede anistia, de quem pede lei Magnitsky para ministros, de quem apoia esse tipo de sanção. Então, fala sobre soberania, a respeito de o que é uma tentativa de golpe de Estado, a correlação entre os atos descritos na denúncia e o 8 de janeiro, tudo isso deve vir, sim, nas justificativas dos votos, Carol. E enquanto a gente estava no intervalo, eu recebi aqui uma representação por parte do deputado Rui Falcão, que foi protocolada no próprio Supremo contra o governador Tarcísio de Freitas por incitação antidemocrática. Então, o deputado federal Rui Falcão protocolou essa representação, descrevendo ali as falas do governador no 7 de setembro e dizendo que a Constituição, no seu artigo 2º, diz que os poderes da República são independentes, harmônicos entre si e que, ao conclamar em praça pública a não aceitação de decisões do judiciário, o governador estaria atentando contra a própria independência dos poderes, portanto, incitando a população à desobediência a decisões judiciais, o que tornaria obrigatório aí enquadrá-lo no tipo penal de coação no curso de um processo, intimidação e grave ameaça à independência dos poderes. Vamos ver o que vai dar, mas tem essa representação que é um fato do dia aí. Dá para a gente trazer mais uma pergunta de ouvinte aqui? Claro, rapidinho? vamos lá. O Eduardo, ele quer saber se houver uma divergência na dosimetria da pena, como é que ela vai ser definida? É uma questão bem técnica essa da dosimetria, Eduardo. Eu não sei te dizer com precisão, eu tenho medo de incorrer em algum erro. Mas, geralmente, o que acontece é a prevalência. Se prevalecer uma pena, por exemplo, 4 ministros optarem por uma pena e apenas um divergir, esse voto divergente tende a perder e prevalecer a maioria. Se houver uma divergência mais ampla em que cada um arbitre uma pena, eu acho que tem critérios ali para estabelecer isso que se chama realmente dosimetria, que é uma espécie de balanceamento das penas que vários ministros imputaram. Então é isso, se houver uma maioria clara por uma pena específica, eu acho que prevalece essa. Se houver uma divergência mais ampla, se faz uma espécie de média, cujos critérios eu não vou dizer aqui para não incorrer em algum erro.